Graça e paz, um bom dia a todos que me ouvem hoje, dia 30 de outubro de 2025. Nosso devocional diário está em João, capítulo de número 12. João tinha antecipado o que Maria já tinha feito e agora ele vai explicar o que foi que ela fez ao ungir Jesus. Versículo 1 nos informa que Jesus, depois de 6 dias antes da Páscoa, foi até Betânia, e Betânia era a casa dos seus amigos ali de Lázaro. Marta servia, Lázaro era o dos que estava à mesa, e Maria, sim, Maria, aquela que é dita em todos os evangelhos, toma um arratel de unguento, diz a versão ACF, Almeida Corrigida Fiel, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com seus cabelos, encheu-se a casa de cheiro do unguento. E Jesus disse que aquilo ali era para o dia da sua sepultura, diz o versículo de número 7. Maria entrega tudo o que tem. Maria, ela sempre está aos pés de Jesus quando nós vamos vê-la nos evangelhos. Em Lucas, ela aí, quando está com Marta ali, Marta está servindo e ela está aos pés de Jesus. Ela chega aos pés de Jesus quando Jesus chega em Betânia, quando o irmão dela está morto. E aqui, mais uma vez, ela está aos pés de Jesus. Jesus disse, inclusive no evangelho de Lucas, que essa era a melhor parte. E ela estava fazendo aquilo ali sem saber para o dia da sepultura de Jesus, porque Jesus dali a poucos dias estaria morto realmente. Mas ninguém sabia disso, João só antecipa o que está acontecendo. No outro dia, a Bíblia vai dizer para nós que Jesus vai entrar em Jerusalém, é o que nós chamamos de a entrada triunfal. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras, saíram ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel que vem em nome do Senhor, diz os versículos 12 e o versículo de número 13. Veja que coisa maravilhosa, Jesus chega em Jerusalém e todos o recebem com alegria. Os sinais já tinham feito um efeito tremendo, as pessoas estavam ansiosas por ver Jesus ali em Jerusalém, porque sabiam que na Páscoa ele estaria ali, e eles ficam ali, recebem Jesus aos gritos de Hosana, louvado seja Deus, aleluia, bendito o Rei de Israel, o que vem em nome do Senhor. Jesus, ele vai fazer alguns discursos ali. Agora no versículo 27 nós vamos ver ele dizendo: agora minha alma está perturbada, que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isso vim a essa hora. Diz o versículo 27. Versículo 31, ele diz: agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Todos atrairei a mim. Jesus está dizendo aqui que na sua morte ele estaria atraindo as pessoas. A cruz faria as pessoas olharem para cima, a ele mesmo com a sua morte. Muitos vão até ele justamente por isso, porque nós sabemos que na morte dele está a nossa vida. No versículo 37 nós vamos ver que Jesus, ele tinha feito tantos sinais, mas ainda não criam nele. Olha literalmente o que está escrito: e ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele. E isso foi para quê? Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez: cegou-lhe os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam com o coração, e se convertam e eu os cure. Essa mensagem de Isaías, ela está relacionada inclusive em todos os evangelhos. Nós vamos ver Paulo citando isso também no livro de Atos dos Apóstolos. É interessante nós vermos tudo isso aqui acontecendo, porque o Senhor mesmo é quem endurece os corações. E outro fato interessantíssimo está aqui no versículo 41, quando vai dizer que quando Deus fala isso a Isaías, quando Isaías disse isso, quando viu a sua glória e falou dele. Isaías viu a glória de Jesus. Lembra do chamado de Isaías lá em Isaías 6? Sim, aquela imagem ali do grande no templo, aquela visão deslumbrante, aonde Isaías percebe o seu pecado e ali vem o serafim para tocar o lábio de Isaías com uma brasa tirada do altar. Era Jesus Cristo que estava ali. Isaías teve esse encontro com Jesus. Que coisa maravilhosa. Por fim, nesse capítulo nós vamos ver Jesus dizendo: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Jesus estava ali para salvar o mundo. O mundo já estava julgado pela palavra que Jesus estava pregando, ainda hoje está julgado, mas entenda, quando Jesus voltar, ele virá como juiz sim para julgar definitivamente o mundo. Mas hoje ainda usam as palavras dele.
Ouçam essas palavras, as palavras de salvação, as palavras que Jesus proferiu são para nos salvar. Que essas palavras penetrem profundamente nos seus ouvidos, cheguem ao seu coração e você possa entregar a sua vida completamente a Jesus. Deus abençoe a sua vida sempre e a paz do Senhor.